Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, o versículo 32. Assim está escrito: Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Veja a preciosidade deste versículo, trazendo para nós uma oportunidade única, estabelecida pelo Senhor nosso Deus. Nós encontramos ao longo da Bíblia, como todas as coisas começaram, Deus permitiu que fosse registrado. Quando Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, dá a ele poder e autoridade para dominar sobre tudo o que até então Deus havia estabelecido. Deus confiou àquele homem, à sua imagem e semelhança, que cuidasse de tudo e dominasse sobre tudo. Mas, pela transgressão, através da desobediência, a uma direção de Deus, apesar de Deus tê-lo criado com a liberdade de escolher, o livre-arbítrio, Deus então lhe segregou, quer dizer, lhe impediu uma única coisa. De todas as que Deus fez, uma única coisa Deus disse ao homem para não fazer. Ele disse: de todas as árvores do jardim. Quantas árvores tinha no jardim? Várias. Comerás delas livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus foi claro. Deus não deixou dúvida. Deus não deixou Adão andar no escuro e depois sentenciá-lo. Não. Deus advertiu, Deus avisou, Deus mostrou. Deus colocou tantas coisas boas, belas e desejáveis à disposição dele, com uma única proibição. E aquilo certamente era para que não houvesse no homem aquele intuito de pensar ser robotizado, já programado para fazer o que fazia. Então, como Deus deu livre-arbítrio, a liberdade de escolha, Deus não interfere nisso. Deus deu, está dado. Agora, cada um faz do livre-arbítrio o que for da sua vontade, segundo a sua decisão. Porém, deverá arcar com todas as consequências da decisão que tomarem. Quando Deus disse para não fazer e o homem fez, o que isso significa? Significa uma desobediência, uma desconfiança, uma transgressão, uma deslealdade para com Deus, uma infidelidade. Veja quantas coisas aconteceu num único ato do homem. Ah, mas foi um ato impensado. Não foi impensado. Deus avisou. E de maneira clara, bem simples e objetiva. Deus não delongou, explicando tantas coisas para depois dizer da proibição. Não. Ele disse: dela não comerás. Deus foi direto. E o adversário, inimigo de Deus, aproveitou esta oportunidade, tentou a Eva, conseguiu seduzi-la, enganá-la, ela cedeu à tentação e levou Adão também a ceder à tentação. Mas ele, como cabeça, ele recebeu de Deus uma ordem. E ele passou por cima da orientação de Deus. E depois
aconteceu o contrário do que Satanás tinha prometido. Eles, então, passaram a ter vergonha. Deus se apresenta, chama-o, sentencia, tira-o do jardim, tira-lhe tudo o que lhe tinha dado, e o homem passa agora a viver errante fora do jardim. Mas ali, no juízo do homem, da mulher e da serpente, Deus fez uma promessa de redenção. Esta redenção veio cumprir-se na plenitude dos tempos com a encarnação de Jesus em forma humana para habitar entre nós, viver entre nós e demonstrar o amor de Deus e cumprir o propósito de Deus para, com a sua vida e o derramar do seu sangue em sacrifício, oferecer esse sacrifício diante de Deus e Deus colocar à disposição da humanidade para com eles usarem de misericórdia. Por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz, assim que, no capítulo 5 e o versículo 9, está assim, versículo 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Bem, um homem pecou, e ao pecar atraiu a morte. Este homem, vivendo em uma vida de pecado e tendo a consequência a morte, levou outros à morte, porque Adão não gerou nenhum descendente seu no jardim do Éden. Os filhos de Adão nasceram fora do jardim do Éden, portanto, depois dele ter desobedecido a Deus e ter se corrompido, ter se maculado, desobedecido a Deus. Então, observe aqui, com o pecado veio a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E o pecado é transgressão, é iniquidade, é impiedade, é injustiça, é maldade, é violência, é rebelião, é tantas coisas ruins que o pecado significa, e ele entronizou-se na vida humana. E nós agora, através de Adão, que somos descendência de Adão, viemos todos nós agora marcados porque a matriz criada por Deus era santa. Era para ter filhos santos, para viverem no estado de santidade, viverem a eternidade. Com a desobediência e o pecado, tudo isso foi por terra, água abaixo. Deus não podia permitir que um homem pecador vivesse eternamente por conta do pecado. Então sentenciou, mas prometeu a redenção. Então nós não carregamos o pecado de Adão. O pecado de Adão foi sentenciado em Adão. Porém, uma vez Adão tendo pecado e desobedecido a Deus, tudo quanto ele gerou a partir da desobediência já foi gerado em pecado, em desobediência, em transgressão. Por isso é que nós já somos concebidos em pecado, nascemos em pecado, vivemos em pecado, e se não houver a conversão, morreremos em pecado. E o pecado traz como consequência a morte. Então, se o pecado de Adão não implicasse na nossa vida, somente Adão teria morrido como consequência do pecado. Mas todos nós enfrentamos a morte. E a morte é o salário do pecado. Então, observe. Nós não respondemos pelo pecado de Adão, mas nós respondemos pelo nosso pecado. Porque já nascemos, já fomos concebidos e nascemos em pecado. Cada um será responsável diante de Deus pelo seu pecado. E tanto é verdade isto que nós todos somos marcados para a morte. Então a morte é o verdadeiro argumento de que
o pecado de Adão, cometido por Adão, trouxe consequências a toda a sua descendência, a todo ser humano sobre a face da terra. Não há um único na terra, exceto Jesus, que não tenha nascido sem pecado. Todos nós nascemos na condição de pecador. Agora, nós somos responsáveis pelos nossos pecados e não pelos de Adão. Os de Adão, Deus tratou com ele. Os nossos, Deus vai tratar com cada um de nós. Portanto, aqui em Romanos, no capítulo 5, o versículo que li, o versículo 12 diz: foi por um homem que entrou o pecado no mundo, por um homem. Pelo pecado, a morte. Então o homem pecou, atraiu a morte, foi sentenciado por Deus. Perdeu a eternidade, passou a ter uma vida limitada, mas o fim dele seria com a morte. E diz, e assim também, a morte passou a todos os homens. A morte é o quê? É o salário do pecado. Passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E diz-nos no capítulo 3, o versículo 9, diz assim: todos estão debaixo do pecado. A última parte, todos estão debaixo do pecado. Versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado destituiu o homem da glória de Deus. O homem perdeu a comunhão com Deus. Adão perdeu a comunhão com Deus. Todos os demais que nasceram depois de Adão nasceram destituídos da glória de Deus. Então está aqui, no capítulo 5, que ele fala sobre isso. No capítulo 6, o versículo de número 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. A morte começou com Adão e passou a todos os homens. Por isso que todos morreram. E quando chegamos aqui, neste capítulo 11, versículo 32, o apóstolo traz-nos esta belíssima revelação dizendo: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. O que é a desobediência? É uma designação do pecado. Onde é que nasceu essa desobediência? Em Adão, lá no jardim do Éden. Então, Adão, ao desobedecer a Deus no jardim do Éden, atraiu consequências para si. Desobediência é uma significação do pecado. Existem outras que já citei: impiedade, injustiça, iniquidade, ira, porfia, contenda, rebeldia, ingratidão. Tudo isto estão ligados à prática do pecado. E como o pecado trouxe como consequência a morte, não há na terra um ser humano que esteja livre de enfrentar a morte. O próprio apóstolo Paulo escreveu dizendo: ora, a morte será o último inimigo a ser vencido. Então, é um inimigo sagaz. E a morte é consequência do pecado. Então, se o pecado de Adão, a transgressão de Adão, não atingiu a nós e sermos por Jesus Cristo salvos, nós seremos libertos da condenação, nunca a aniquilação. Morte sempre será. Então aqui, Deus encerrou a todos. Não ficou um único ser humano sem que seja incluído nessa decisão de Deus. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Quando nós vamos ler o que Paulo escreveu em Gálatas, no capítulo 3, o versículo 22, está escrito assim: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado,
para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então, a Escritura encerrou tudo. Então, se Deus encerrou tudo debaixo da desobediência, significa que não há nenhum mérito no ser humano para invocar o direito de salvação da parte de Deus para a sua vida, porque todos foram colocados na mesma posição, debaixo da desobediência. E lá ficaram. Agora, o Deus Criador, que é o nosso Pai de criação, e também é o nosso Pai por redenção, ele então, em Jesus Cristo, seu Filho, realizou aquela obra importante do resgate com o pagamento do sangue incontaminado, imaculado, carmesim de Jesus Cristo, que ofereceu-se a si mesmo, a Deus, pelo Espírito Eterno, tem o poder agora de purificar as nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo e verdadeiro. Então, este Deus que encerrou a todos debaixo da desobediência, ele usa agora do seu atributo chamado misericórdia. E como ele encerrou a todos debaixo da desobediência, a misericórdia de Deus, ela vem para todos. Não vem para privilegiados, não vem para eleitos, não vem para distintos, ela vem para todos. Como Deus colocou todos debaixo da desobediência, a misericórdia de Deus também, ela vem para todos. Para com todos usar de misericórdia. E aí vem a operação da graça. Por quê? Porque a graça, pela graça, diz o seguinte: onde o pecado abundou, ele criou suas ramificações, a graça, que é de Deus, ela superabundou. Significa o seguinte: aonde as raízes do pecado adentraram, a manifestação e o poder da graça de Deus foi além dos efeitos do pecado e, como que se diz, cortou o mal pela raiz. E esta graça manifestada por Deus de maneira salvadora trouxe para mim, para você, para toda a humanidade, a salvação soberana, gloriosa, perfeita, maravilhosa em Jesus Cristo. Então, a misericórdia de Deus está em atuação. Jeremias, quando escreveu, ele disse que as misericórdias do Senhor, por conta delas, nós não somos consumidos. Por quê? As misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Em Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, um Deus que é o Pai da misericórdia, que é o Deus misericordioso, que usa de misericórdia para com todos, oferecendo-lhes a reconciliação através do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós observamos aqui, Deus não é irresponsável. Deus criou, o homem transgrediu, desobedeceu, foi sentenciado, porque Deus não poderia pactuar com a transgressão, a desobediência, a rebeldia do homem. Deus precisou julgá-lo. Mas Deus proveu aqui um meio de redenção, de reconciliação, para restaurar a humanidade à sua presença. Então, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então, nós encontramos aqui
que o plano de Deus é para todos, assim como o amor de Deus. Diz que Deus amou muito de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o evangelho é pregado a todos. Jesus diz: ide pregar o evangelho a toda a criatura. Então não é pregar para um grupo específico de pessoas, mas é a toda criatura. E aqueles que crerem e entenderem a manifestação da misericórdia de Deus, aliada com a sua graça, no encontro com Jesus, receberão a salvação e serão restaurados à comunhão com Deus e adotados na família divina. Agora, alguém diz, se, conforme eu tomei informação, se Adão não tivesse pecado, o cristianismo não existiria. Se Adão não tivesse pecado, a vida era a vida divina que estava reinando no ser humano. E ele não estava sujeito à consequência, ao salário do pecado, que é a morte. Ele estaria usufruindo uma comunhão plena e eterna com Deus. E, portanto, não precisava o cristianismo. O cristianismo está fundamentado em Cristo. Por quê? Porque Cristo foi aquele quem Deus designou e enviou a este mundo como prova do seu amor, e Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, por isso que Jesus não teve na vida dele nenhuma mancha de pecado. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, concebido pelo Espírito Santo. O nascimento dele foi natural, mas a concepção foi sobrenatural, foi obra e graça do Espírito Santo. Então, Jesus foi o único que pôde representar a humanidade diante de Deus e oferecer a vida como sacrifício, e Deus aceitou, porque havia pureza, santidade e havia o sangue imaculado e incontaminado. Não havia nenhuma mancha no sacrifício de Jesus. Por isso, Jesus ofereceu-se, e hoje nós, para usufruirmos da salvação, precisamos crer em Jesus como Salvador. Agora, se o homem não tivesse desobedecido a Deus, ele continuaria vivendo a sua vida em plena comunhão com Deus. Nada alteraria a comunhão do homem com Deus. Uma vez que ele desobedeceu, Deus é presciente, Deus não foi pego de surpresa com a desobediência do homem, Deus é presciente, Deus conhece o fim antes do começo, tudo está nas palmas das mãos do Senhor. Ele já tinha elaborado este plano, porque diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Quer dizer, antes de Deus criar o homem. O Cordeiro já se ofereceu, já se entregou, mas veio realizar na plenitude dos tempos. E graças a Deus por isso. Hoje somos salvos por Cristo, somos integrados à comunhão com Deus e temos a promessa dele da eternidade e vamos desfrutá-la muito breve. Está próximo este momento. Então, nós encontramos aqui. A morte é o maior argumento de que a desobediência de Adão passou a todos os homens e todos pecaram. E ao serem concebidos e nascidos em pecado e viverem em pecado, estão em desobediência e transgressão diante de Deus. E estão marcados para morrer, porque é o salário do pecado. Mas o salvo em Cristo não tem mais a morte como amedrontadora, porque ele sabe que a morte é simplesmente o levar para um descanso no sepulcro. O corpo vai ser desfeito, espírito e alma vai para Deus, e no momento da revelação de Jesus Cristo, ele vai ressuscitar os mortos em Cristo, os vivos e os mortos ressuscitados serão transformados e irão à presença do Senhor. Vão desfrutar da eternidade com Deus. E os mortos
que não crerem em Cristo Jesus também haverão de ressuscitar, mas serão levados para o lago de fogo eterno. É isso que a palavra de Deus afirma. Então, a oportunidade para receber a misericórdia e a salvação, Deus oferece a todos. Então, ninguém pode julgar-se que está fora do alcance da salvação. A salvação não é para mim. Jesus não morreu para todos. Jesus morreu para muitos. Jesus morreu para alguns. Não. Jesus morreu para todos. Agora, nem todos creem. Nem todos o aceitam. Portanto, ele não está morrendo, ele não está sendo levado à perdição eterna, porque não foi contado para a salvação. Mas ele está sendo levado para a condenação eterna por rejeitar a Cristo, por não crer em Jesus como Senhor e Salvador. Esta é a causa que deve ficar bem clara para que ninguém tenha dúvida. Não, mas a salvação não é para mim. É sim, é para você, é para mim, é para cada um de nós. E só não usufrui a salvação quem realmente fechar o coração para esta oportunidade da manifestação da misericórdia e graça de Deus através da salvação por Jesus. Por ela, nós chegaremos ao céu. Então aqui encontramos isso. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então veja a disposição de Deus de usar de misericórdia para com todos. Por quê? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que o ímpio seja levado à morte na condição de ímpio, mas que ele venha à verdade e se arrependa. E aí então o Senhor Deus abre para ele esta salvação poderosa, perfeita e eterna através de Jesus Cristo. Então sigamos por este caminho, sabendo que nós estamos incluídos neste para com todos. Então, nós estamos incluídos neste para com todos usar de misericórdia. Graças a Deus que a minha oportunidade chegou, estou desfrutando dessa salvação. A sua oportunidade chegou, daquele outro, dos salvos em Cristo chegou, mas se alguém que está ouvindo ainda não lhe chegou esta oportunidade, hoje é dia. Deus está pronto e disposto a usar para com todos de misericórdia, para levá-los à salvação em Cristo e livrá-los da condenação eterna. Venha a Cristo, venha hoje, venha agora, venha sem demora. Ele te espera, ele te chama, ele te ama, ele tem salvação, perdão e libertação para a sua vida. Pense nisso, posicione-se, decida-se por Cristo, para a glória de Deus Pai e para a tua felicidade eterna. Querendo Deus, amanhã retornaremos.